Quando eu era criança, eu tive a sorte de que um dia uma lan house abriu do lado da minha casa, literalmente grudado com a minha casa. Eu acabei ficando muito amigo do dono da lan house. Enfim, um dos jogos que eu joguei lá foi o God of War 3, que foi simplesmente um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Sério, eu gostei demais. Mas teve um momento em específico que até hoje eu lembro. Eu tava naquela fase onde o Kratos estava lutando contra o Cronos, o avô dele. Sabe aquela cena onde ele usa as lâminas do exílio para ir se pendurando no corpo do Cronos? Nessa hora, já fazia uns minutos que tinha uma sensação me acompanhando. Como o God of War 3 é simplesmente cinema, o dono da Lan House e a esposa dele estavam parando para simplesmente ficar assistindo lá o jogar. Eu lembro que nessa parte eu propositalmente estava demorando para terminar ela, porque eu estava gostando muito dela. Enquanto isso estava acontecendo, eu resolvi falar sobre o que eu estava sentindo enquanto eu estava jogando. Porém, antes que eu fosse falar, o dono da Lan House falou antes de mim. Ele disse o seguinte: tu já imaginou se esse cara existisse na vida real? E era exatamente isso que eu estava pensando na hora. Os novos God of War, tanto o 2018, o 4, né, e o Ragnarok, o 5. A opinião varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acha eles incrivelmente ruins, tem gente que acha eles incrivelmente bons. Independente da sua opinião, todos nós concordamos com uma coisa. Todo mundo sente falta daquele Kratos. Um cara que, apesar de ser um personagem da ficção, ele era incrivelmente intimidador. Ele conseguia passar essa impressão até mesmo pro jogador que estava controlando ele. Eu, como criança, eu tinha 9, 10 anos na época, eu como criança tava com medo dele. O Kratos da trilogia original era um personagem que ele realmente conseguia causar medo em quem estava assistindo. Não só pela sua história e pela sua forma de agir, mas até mesmo a sua estética era muito massa, cara. Quando eu era criança, eu também dizia que o Kratos ele seria um ótimo personagem pra historinha de terror pra dormir, sabe? Tipo o bicho papão. Porque, meu irmão, as coisas que esse maluco fez durante o God of War 3 foram sinistras. E eu não tô falando só sobre os deuses durante o jogo. Eu tô falando sobre as pessoas comuns, os civis. Os God of War da trilogia original, mas principalmente do God of War 3, eles são jogos diferentes de tudo que a gente geralmente vê. Não tem essa parada de redenção, herói, salvar alguém. Geralmente você vê um herói lutando contra monstros para salvar a mulher que ele ama, ou uma princesa indefesa, ou para uma super história de salvação onde o protagonista é B10 e ele caça os monstros e derrota os vilões. Meu irmão, God of War não tem essa parada não, meu irmão. É o que é? Vários monstros soltos pelo mundo sendo caçados e brutalizados por um monstro maior ainda. Ah não, é porque a ética, é porque o diálogo tá aí, ó. Tá aqui tua ética e tá aqui teu diálogo. Era um Kratos que não precisava de paz. Ele não buscava paz. O que ele buscava era 3 coisas: caçar, achar e matar. Mas por quê? Porque o Kratos antigamente dava medo, a gente sentia que ele era um personagem impactante, intimidador, coisa que a gente não sente nem no God of War 2018 e nem na gigantesca maior parte do God of War Ragnarok. Isso acontece por causa de quem o Kratos era. Ele não negociava, ele não se intimidava, ele não tinha medo. Ele enfrentava tudo e todos que estavam no caminho dele. Napoleão Bonaparte, Maquiavel e Goethe, eles falavam sobre o quão perigoso poderia ser um homem que não tem nada a perder. E esse era Kratos. Ele foi enganado e eliminou a sua própria esposa e sua própria filha com as próprias mãos. No God of War Ascension, teve que eliminar um de seus próprios poucos amigos. No God of War 2, também eliminou a sua amiga Atena. Seu povo e a sua cidade haviam sido dizimados por Zeus, até mesmo sua própria vida. Ares o havia eliminado lá no God of War 1. Zeus tinha feito o mesmo no God of War 2. E adivinha, ele voltou da morte as 2 vezes. A sua família, os seus amigos, seu lar, seu povo e até seus aliados. Não sobrou nada para ele. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E todo esse trauma transformou o Kratos em uma máquina incessante de morte, que espalha destruição e caos para onde vai. E a próxima parte que eu quero falar de por que aquele Kratos era tão assustador e intimidador eram as consequências das atitudes dele. Você já parou para pensar como é que o mundo ao redor foi impactado pelas atitudes desse cara?
Existem momentos durante o God of War 3 quando você vê pessoas inocentes correndo de um lado para outro. Durante a perseguição contra Hermes, a gente percebe que essas pessoas moram na chamada Cidade Olímpica, uma cidade onde pessoas comuns vivem, no meio da estrutura do Monte Olimpo, e essas pessoas não representavam ameaça alguma para o Kratos. Mesmo assim, durante o God of War 3, em uma perseguição frenética ao Hermes, o Kratos, na tentativa de pegar o Hermes, acaba matando várias e várias pessoas da Cidade Olímpica. Eles eram civis, inocentes e desesperados, mas em sua busca por vingança, o Kratos não se importou nem um pouco de trucidar essas pobres almas. Mas esses pobres coitados não foram os únicos a ser afetados pelas atitudes do Kratos, não. Quando o Kratos elimina outros deuses, a gente percebe que tem consequências no mundo. Quando ele elimina Poseidon quebrando seu pescoço e o jogando no oceano, o nível do mar sobe exponencialmente. Só aí várias e várias pessoas acabaram tendo seu fim afogadas. Sua próxima vítima é Hades, onde várias e várias almas do submundo sobem para a terra, deixando o mundo literalmente assombrado. Quando Hélio é eliminado, o sol desaparece, sendo coberto por nuvens. Só aí a gente já tem inúmeros casos de afogamento, plantas e animais morrendo por causa da ausência de luz do sol e fantasmas perambulando sobre a terra. E cara, isso por si só já seria um cenário de apocalipse, meu irmão. Imagina tudo isso ao mesmo tempo em menos de 24 horas. Mas Kratos vai além. Quando ele elimina Hermes cortando suas duas pernas, a consequência disso é literalmente pragas serem liberadas por todos os cantos, deixando as pessoas doentes e dificultando ainda mais a vida delas. E para deixar a situação pior ainda, por pura birra, Kratos mata a deusa Hera enquanto estava em seu labirinto. Quando Kratos termina o labirinto de Hera, Hera provoca Kratos xingando Pandora. Pandora essa que Kratos tinha criado uma afeição paterna pela garota. E isso enfurece Kratos, o que leva ele a quebrar o pescoço de Hera. E o resultado? Todas as plantas da Grécia morrem. E quando ele completa sua vingança e dá fim à vida de Zeus, tempestades se espalham pela Grécia também. Uma terra que foi atingida por tsunamis, assombrada pelos mortos, sem sol, entupida de doença, onde as plantas morreram e inundada por tempestades. Aí uma coisa que eu esqueci de falar enquanto eu estava gravando, da morte da Atena, que basicamente a Atena, ela é deusa da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Então, basicamente, quando ela morreu, não bastando todas essas pragas que estavam acontecendo com todo mundo grego, o Kratos ainda espalhou a burrice quando ele matou a Atena, mesmo que tenha sido sem querer, já que, bem, quando Poseidon morreu, teve elevação no mar, Zeus, tempestade, e Hades, os mortos ficaram andando e etc. Então, quando a Atena morreu, deixou todo mundo burro. Meu irmão, vou te contar, eu acho que esse é um dos piores apocalipses da ficção. Não tem condição não, meu irmão. Tem nem palavras pra descrever. E sinceramente, rapaziada, é por isso que a galera gosta mais do Kratos da trilogia original. Porque de um lado a gente tem um pai de família que se segura, o próprio filho dele chama ele de otário e fica por isso mesmo. Aí do outro a gente tem um monstro que mata deuses como se fossem moscas, aniquila titãs e brutaliza monstros. Pô, cara, aí também fica difícil. Não é que o Kratos atual seja medroso e cagão e o antigo seja intimidador. O que acontece é que o atual não tem mais motivação para fazer o que ele fazia antes. E também tem um fator narrativo. Tipo assim, mano, no final do Ragnarok, o Kratos é subjugado pelo Odin, velho. O Kratos ainda tenta se libertar, mas o Odin conseguiu subjugar ele e o Atreus. Talvez ele e o Atreus tivessem morrido se a Freya não tivesse aparecido. Mas isso daí só aconteceu por causa do fator narrativo. A vingança da Freya. Tipo, a Freya precisava aparecer em algum momento da luta para meio que humilhar o Odin e ter a vingança dela. Então, a história do God of War tá tomando um rumo que faz o atual não parecer tão intimidador. Por quê? Porque antigamente era basicamente o Kratos e só. O Kratos quase não trocava ideia com ninguém. Hoje não, tem mais gente que precisa ter um tanto de protagonismo, como foi o caso da Freya. Então, vão ter que rolar essas cenas para alguém chegar e ajudar e ter um pouco de protagonismo, e o que faz o Kratos parecer menos intimidador, menos badass.
Não é que ele virou um personagem fraco. O que mudou nele foi a mente dele. Ele não tem mais a motivação que ele tinha antes para fazer uma pilha de corpos que nem antigamente. É por isso que aquele Kratos parecia ser mais forte, porque ele era mais intimidador. Porque aquele sim, ele não tava nem aí pra nada. Né? A parada dele era a destruição em massa sem precedentes, independente dos meios ou das vítimas. Era por isso que ele causava medo, era por isso que ele era intimidador. Não era o que ele podia ou não fazer, mas quem ele era. E a resposta para a pergunta quem é o Kratos mudou. Hoje ele não vai fazer isso. Se ele puder evitar matar deuses, ele vai evitar. Exemplo, Heimdall, quando ele lutou contra o Heimdall, ele enfiou uma lança no braço do Heimdall, e aí ele queria poupar o Heimdall, e aí o Heimdall leu a mente dele, e sabe o que o Heimdall falou? Que o Kratos estava com pena. Meu irmão, tu imagina o Kratos da trilogia original com pena de alguém? Que coração, meu irmão? É claro que não, mas o Kratos do Ragnarok, ele teve pena do Heimdall. Mesmo naquela cena brutal, irada que a gente viu, onde a gente teve uma palhinha do que era o Kratos antigamente, na hora que ele finaliza o Heimdall, ele só fez aquilo porque ele viu que não tinha outra escolha. No que dependesse dele, ele... Mano, dependendo do Kratos, ele nem ia lutar no Ragnarok. Foi um jogo inteiro do Atreus falando no ouvido dele, tentando convencer ele a fazer isso. O Kratos mudou. É por isso que aquele Kratos era intimidador. E o atual, nem tanto. Meu irmão, tu imagina o Kratos da trilogia original tendo pena de alguém ou não querendo lutar numa guerra? Cara, isso era impossível, tá ligado? Então tá aí, rapaziada. Eu fiz aí uma resenha lembrando do Kratos antigo, de quando ele dava medo, era intimidador pra caramba. E por que que isso acontecia e hoje não acontece tanto? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, porque hoje tem uma galera que tá falando que o Kratos atual é mimimi. Também teve o lançamento do novo God of War Laufey, que vai ter a galera... Alguns estão gostando, os outros tiltaram, estão xingando o jogo, falando que virou WoW. Falando nisso, eu tô pensando em gravar um vídeo do God of War Laufey, pra fazer uma análise sobre o jogo e depois falar minha opinião sobre. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Do Kratos atual, se vocês preferiam o antigo, se vocês realmente acham que o God of War Laufey vai ser uma porcaria. Enfim, escreva aí sua opinião. Deus abençoe todos vocês. Valeu a nós.